Irmãos e irmãs, queridos internautas, nós estamos já no terceiro domingo da Quaresma. E esse tempo da Quaresma é um tempo em que nós somos chamados a ir ao encontro do Senhor, para juntos celebrar o mistério pascal, para nós juntos celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos como leitura primeira a passagem da vocação e do chamado de Deus a Moisés. Deus, ele vai aparecer para Moisés. Moisés, ele tinha fugido do Egito. Por quê? Porque ele havia matado um egípcio que estava judiando o povo judeu, o povo de Israel, de Moisés. Então, Moisés fugiu para a terra de Madiã. E lá em Madiã, ele conheceu uma mulher e casou com ela. E Moisés trabalhava como pastor de ovelhas. Como naquele tempo era deserto, não tinha como plantar, então o pastor ia pelo deserto afora à procura de algumas pastagens, alguns oásis, para as ovelhas assim poderem tomar água, as ovelhas poderem se alimentar de alguma planta. E o que aconteceu? Aconteceu que um dia Moisés, levando o rebanho deserto adentro, Moisés, ele chegou ao Monte Horebe. O Monte Horebe, uma curiosidade, ele tem dois nomes. No norte de Israel era chamado de Horebe. Agora, no sul de Israel era chamado do Monte de Sinai. Então, Moisés estava no Monte Horebe e levando o seu rebanho, as ovelhas, e chegando ao pé do Monte Horebe, Moisés, ele vê uma coisa esquisita. Moisés, ele vê uma sarça ardente. Ele vê um mato seco queimando. Até então, normal. Mas o extraordinário é que o mato queimava, mas não consumia, não virava cinza. Quando a gente coloca fogo, imediatamente vira cinzas, mas Moisés percebeu que não estava virando cinzas. Então, Moisés vai aproximar deste fogo, dessa sarça ardente. E quando Moisés, ele se aproxima para ver aquela sarça, eis que de repente um anjo do Senhor apareceu para ele. Na verdade,
era o próprio Deus. Quando fala anjo do Senhor aqui, é o modo que o judeu tem de respeitar Deus. Para não dizer que Deus aparece diretamente, por quê? Porque Deus é grande demais. E então, Deus é santo demais. E por isso, Deus vai falar com Moisés. Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Vejam, meus queridos irmãos. E Deus continua: eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja, aqui temos muitas coisas importantes para entender. Deus é santo, Kadosh. O que significa dizer que Deus é santo? Significa dizer que nós não podemos entendê-lo. Significa dizer que Deus está além de tudo que a gente possa imaginar. Além de tudo que a gente possa compreender. Deus é santo. Por isso que ele diz: tire as sandálias dos teus pés, não te aproximes. Veja, meus queridos irmãos, para nós entendermos bem, a missa, ela é semelhante à sarça ardente. Aqui, na missa, no altar, é onde Deus se manifesta. Por isso que nós temos que vir para a igreja. Quando nós entrarmos na igreja, nós temos que entrar com muito respeito. Por quê? Porque Deus está aqui, em todo o seu mistério, em toda a sua grandeza, com toda a sua onipotência, com toda a sua ternura, com todo o seu amor, com toda a sua santidade. Deus falou com Moisés: tira as sandálias dos pés. O lugar que pisas é santo. O lugar da igreja, aqui na igreja, é um lugar santo. Por isso que quando nós entramos na igreja, se estamos com chapéu, se estamos com boné, a gente tira o chapéu. Estamos com a cabeça descoberta, descobre a cabeça. O homem nunca fica com a cabeça coberta na igreja, nunca. Os únicos que podem ter a cabeça coberta são os ministros de Deus, os padres. Mesmo assim, é algo que a liturgia pede. Por exemplo, o bispo, quando entra na igreja, ele entra com a mitra, né? E também o bispo usa o solidel, um pequeno chapeuzinho aqui. Nas missas solenes, o padre usa o barrete, mas atenção, vocês percebem que não é todo momento. Na hora da pregação, o padre usa, mas na hora da consagração, na hora em que bate o sininho, o bispo tem que tirar o solidel, porque solidel quer dizer, eu tiro para Deus, só a Deus. O padre tira o barrete,
Vejam, por quê? Porque estamos na presença de Deus, porque Deus é poderoso, Deus é santo. Porque nós estamos na presença do Santíssimo. Por isso que chama Santíssimo. O estar de joelhos diante do Santíssimo é um sinal de respeito. Claro, tem pessoas idosas, não tem como ajoelhar, ficam de pé, né? O dobrar os joelhos é porque Deus é santo. Ele é o Santíssimo Sacramento. Não é uma coisinha de nada. São gestos que revelam, que expressam o nosso corpo, que expressam a santidade de Deus que está aqui. E só Deus é santo. Diante dele, todo joelho se dobre. Diante dele, toda língua proclama: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, há um costume às vezes errado em nossas paróquias, as pessoas nas horas santas tocar com a mão o Santíssimo Sacramento, o ostensório. É certo, padre, não é aconselhável. Vocês podem perceber que até mesmo o padre, quando vai pegar o Santíssimo Sacramento, o padre coloca o véu umeral, aquele pano sobre os ombros, e pega o ostensório com o véu umeral. Então, certo, nas horas santas, nem mesmo tocar no ostensório, apenas olhar, estender as mãos, fazer uma oração, contemplar, fazer o sinal da cruz, ajoelhar se quiser. Isso tudo exprime a santidade de Deus. Meus queridos irmãos, mas veja, Deus é grande, Deus é santo, Deus, Ele vai dizer: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Veja, por um lado, Deus é santo, Deus é grande, mas, por um outro lado, Deus é próximo. Deus está próximo de nós. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Deus santo, grande, mas ao mesmo tempo próximo. Veja o que Deus vai dizer: eu ouvi, eu desci, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Vejam, meus irmãos, Deus é aquele que nos ouve. Deus é aquele que vê os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas aflições. Então veja, esse Deus tão grande é ao mesmo tempo esse Deus próximo. Esse Deus que vem ao nosso encontro, assim como veio ao encontro de Moisés para libertar o seu povo, esse Deus, ele também caminha conosco. Esse Deus está conosco. E eu termino esta nossa reflexão com um salmo. Esse Deus é o Deus
que perdoa toda culpa. É o Deus que cura, é capaz de curar toda enfermidade. Esse Deus é o Deus que nos cerca de carinho e proteção. Esse Deus é o Deus indulgente, é um Deus favorável, é um Deus que tem paciência, é um Deus bondoso, é um Deus compassivo. Continuemos, meus irmãos, acreditando. Continuemos, meus irmãos, crendo nesse Deus maravilhoso. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Esse Deus se fez homem e esse Deus é Jesus Cristo que veio para nos salvar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,